E o fim do mundo está próximo? No que acreditam as testemunhas de Jeová? Olha que é interessantíssimo esse artigo da BBC News Brasil sobre, aqui ó, as testemunhas de Jeová, talvez as pessoas que mais entendem sobre o livro do Apocalipse, aquela parte da Bíblia sobre o Apocalipse, sobre o fim dos tempos e tudo mais. Essas pessoas entendem sim, eles estudam, então logicamente entendem. Não quero entrar em desafios de religião, qual religião está certa, qual está errada, não é isso. Eu gosto muito do tema religião, gosto do tema e gosto de estudar o que cada religião, o que cada profecia, o que cada pessoa acredita. E quando não tem os extremismos, não tem aquelas pessoas que são simplesmente viciadas naquilo e só falam daquilo, que isso talvez é um erro. Mas quando existem pessoas estudiosas, como são essas pessoas testemunhas de Jeová, repito, não estou dizendo que sou desta religião, não sou desta, mas eu admiro muito alguns estudiosos, alguns teólogos das testemunhas de Jeová. E quando veio essa matéria da BBC Brasil, eu falei, é essa mesmo que eu quero experimentar para a leitura, entender um pouco e repassar um pouco a todos vocês. Então vamos lá, me diminua, por favor. Muito bem. O fim está próximo. No que acreditam as testemunhas de Jeová? É uma reportagem da BBC News World, com certeza. Edson Veiga, da Bled, Eslovênia, para a BBC News Brasil. E aqui existe uma foto de uma pessoa com um terno, uma Bíblia na mão, dizendo na sua descrição: nenhuma igreja tem um entendimento tão literal do livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia cristã, quanto as testemunhas de Jeová, dizem especialistas. Eu acabei de dizer também. Vamos lá. Iniciando a leitura. Estudiosos de religião afirmam que nenhuma igreja tem um entendimento tão literal do livro do Apocalipse, o último da Bíblia cristã, quanto as testemunhas de Jeová. Para eles, o fim do mundo está próximo, em um processo que já começou em 1914, e apenas 144 mil herdarão o reino dos céus. Olha, esse dado é curioso. Eu não sabia que existiam 144 mil pessoas. Será? O que vai acontecer? Vamos lá. Mas todos os homens e mulheres de bem terão o reino de Deus aqui na terra, que será reconstruído. Pronto. Melhor eu ir lendo e depois eu vou reagindo. E ficará com aquelas imagens de folhetos que membros dessa denominação cristã distribuem porta a porta. Prados verdejantes, céu azul, água límpida, crianças em harmonia brincando com animais, adultos confraternizando. Segundo a doutrina das testemunhas de Jeová, isso ocorreria porque o livro do Apocalipse cita 3 vezes 144 mil eleitos, marcados com um selo. Os demais, conforme a interpretação dos membros dessa igreja, estaria reservada uma espécie de paraíso na própria terra, então restaurada. Abre aspas. É desta forma que elas, as testemunhas de Jeová, compreendem o trecho de oração Pai Nosso, que diz, como no céu, assim também na terra, explica a BBC News Brasil o filósofo Cleberson Dias, doutor em Ciências da Religião pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, a PUC-SP, e autor de um estudo de mestrado sobre essa denominação cristã. Entre outras peculiaridades dos que seguem essa igreja, estão o veto à transfusão de sangue, a negação de prestar serviço militar obrigatório, a não ser casos que a legislação local não permita, e a abstenção nas eleições políticas. Normalmente, testemunhas de Jeová também não comemoram seus aniversários e feriados como Natal e Páscoa. Dados do Anuário 2022 das Testemunhas de Jeová afirmam que instituições contam com 86 sedes e quase 118 mil congregações espalhadas pelo mundo. Seriam mais de 8,5 milhões de membros. Bastante. Agora, os preceitos básicos desta religião. De acordo com informações oficiais da igreja, da própria igreja, as testemunhas de Jeová são cristãs. Mas, de muitas maneiras, somos diferentes de outros grupos religiosos chamados cristãos.
Eles enfatizam que buscam seguir de perto os ensinamentos de Cristo, acreditam que não existe salvação sem Cristo, são batizados em nome de Jesus, oram em nome de Jesus e acreditam que Jesus é o cabeça, ou seja, ele recebeu autoridade sobre todos os homens. Contudo, ao apontar as diferenças básicas, as testemunhas de Jeová ressaltam sua crença de que Jesus é o Filho de Deus, não parte de uma trindade. Em geral, o cristianismo costuma defender que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são uma coisa só. E lembram que acredita que a alma não é imortal e não existe nenhuma base bíblica para explicar que Deus tortura as pessoas eternamente no inferno. A igreja resume em 15 suas crenças principais. Entendem como o único e verdadeiro o Deus de Abraão, Moisés e Jesus, reconhece a Bíblia como uma mensagem inspirada de Deus para os humanos, crê em Jesus como Salvador e o Filho de Deus, mas não como Deus Todo-Poderoso. Acredito que o reino de Deus seria um governo real no céu, que substituirá os governos humanos e realizará a vontade de Deus para com a terra. E isso acontecerá em breve. A salvação é decorrente da fé em Jesus, da mudança de vida e do batismo. Um pequeno número de pessoas, 144 mil, serão ressuscitadas para a vida no céu. No futuro, a terra será restaurada como o lar da humanidade para sempre, com as pessoas abençoadas com saúde perfeita e eterna. Para esses fiéis, a maldade e o sofrimento são decorrentes do fato de que o anjo revelado, que teria se tornado Satanás, conseguiu convencer o primeiro casal humano a se juntar a ele nesta rebelião. As consequências disso têm sido desastrosas para os descendentes desse primeiro casal, prossegue o texto oficial. As testemunhas de Jeová acreditam que a morte significa o fim da existência da pessoa, mas que Deus vai trazer bilhões de pessoas de volta à vida por meio da ressurreição, enquanto os que se recusam a fazer o que Deus quer serão destruídos para sempre. Nossa, forte, né? Para sempre. Eles defendem como única possibilidade a família heteronormativa, dizem que se trata do padrão original de Deus para o casamento. Não adoram a cruz nem qualquer outra imagem. São organizados em congregações sem cobrança de dízimo nem coleta, financiadas sempre por doações anônimas. Têm as mesmas crenças que em qualquer parte do mundo. O penúltimo ponto enumerado pela lista de crenças básicas diz respeito ao modo de agir. Abre aspas. Nós nos esforçamos para não ser egoístas, mas agir com amor em todos os assuntos, pontua. Evitamos práticas que desagradam a Deus, incluindo o mau uso do sangue por meio de transfusões. Somos pacíficos e não participamos de guerras. Respeitamos os governos e suas leis, desde que não entrem em conflito com as leis de Deus. Por fim, o último preceito é o que norteia o relacionamento com os outros. Eles lembram do mandamento cristão do amor ao próximo e da frase dos evangelhos que diz que os cristãos não fazem parte desse mundo. Assim justificam a abstenção em assuntos políticos e o distanciamento de outros grupos religiosos. Justificativas ao tópico. Abre aspas. O sentido literal que atribuem ao texto do Apocalipse e aos 144 mil que herdarão os reinos dos céus, cabendo a outras pessoas herdar a terra, torna as testemunhas de Jeová uma religião com características sui generis, mas há uma série de características personalíssimas, comenta o especialista Dias. Professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o teólogo e historiador Gelson Leite de Moraes contextualiza a reportagem de que boa parte das peculiaridades que norteiam a visão doutrinária das testemunhas de Jeová tem a raiz no fato de que eles se autodefinem como restauracionistas. Essa ideia de restauração de uma verdade que supostamente teria sido corrompida ao longo do tempo pelas igrejas cristãs. Eles teriam a verdade a partir de suas interpretações específicas das escrituras, vivem em um sistema de negação de tudo o que foi produzido ao longo do tempo, enquanto a doutrina da Igreja Católica e de outras protestantes seriam erros, segundo eles. Dentro desse escopo, empreenderam uma tradução própria da Bíblia, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, cuja primeira edição foi publicada em inglês em 1950. Há outras
há algumas idiosincráticas curiosas, como a opção de se referir à cruz como estaca de tortura, termo que eles preferem no famoso trecho do Evangelho de Mateus em que Jesus teria dito aos seus discípulos para carregar sua cruz e segui-lo. Também há nuances teológicas. No início do Evangelho de João, por exemplo, quando ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, referindo-se ao nascimento de Jesus, o texto tradicionalmente aceito pelas demais igrejas cristãs começa afirmando que o Verbo era Deus. Na tradução das Testemunhas de Jeová, afirma-se que a palavra era um Deus. Faz toda a diferença, porque Jesus, na tradição das Testemunhas de Jeová, não é da mesma substância que o Pai. Ele é a primeira testemunha, a mais importante, e esteve presente quando Jeová estaria criando todas as coisas, comenta Moraes. Eles negam a Trindade. Já a justificativa para não prestarem serviço militar obrigatório nem aceitarem jurar a bandeira se baseia na ideia de que Deus deve ser um único Senhor. Eles não gostam de serem vistos como pacifistas, diz Moraes. Mas dizem que quando Satanás luta contra Satanás, em uma guerra de um governo político contra o outro, eles podem permanecer neutros, pois aguardam a única guerra final que os concerne, a batalha final, quando Cristo vai mobilizar os exércitos de Jeová para a vitória final contra Satanás. Dias acrescenta que, para as testemunhas de Jeová, não há distinção entre a vida religiosa e a prática cotidiana. Todas as testemunhas de Jeová devem trocar enquanto isso é legalmente possível ou permitido a sobreveniência ao Estado, por exemplo, o serviço militar, por aquela outra, a Jeová, afirma ele. Assim, não participam da vida da política e também não se envolvem em guerras entre nações. Também não votam nas eleições nem participam de comemorações cívicas e devem evitar empregos na polícia. Sua postura pode ser entendida como de neutralidade política, de amor à comunidade e de obediência única e exclusiva a Jeová Deus. A legislação brasileira permite que o cidadão requeira dispensa do serviço militar alegando convicção religiosa. Já nas eleições, os seguidores dessa igreja costumam anular ou votar em branco. Uma ex-aluna testemunha de Jeová me confidenciou que nas últimas eleições para a presidência do Brasil havia optado por não anular ou votar em branco, conta Dias. Sua consistência e a percepção de que ela chamou de horror a levaram a oposição ao governo do então presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro. A negativa em doar e receber sangue por meio de transfusões baseia-se no entendimento de que no sangue está a vida, está parte da alma da pessoa. Dar isso para alguém significa dar parte da alma, o que impediria depois que a pessoa cumprisse o mandamento de amar a Deus com toda a sua alma. Ao mesmo tempo, receber sangue de outro pode contaminar a sua alma com a alma que não é sua, explica Moraes. Dias lembra ainda do fato de que as testemunhas de Jeová não celebram aniversários, porque consideram isso como algo errado, em virtude do fato de que a origem dessas festas seriam pagãs, em seus primórdios associadas a afastamento de maus espíritos que tinham naquela data a oportunidade de prejudicar o aniversariante, sendo que a presença e o cumprimento dos amigos seria uma forma de afastar essa influência. A origem em rituais pagãos também é justificativa por eles não comemorarem o Natal e a Páscoa, festas que historicamente foram resignadas pelos antigos cristãos. Olha, eu não sabia que eles não comemoravam Páscoa e Natal. Eu quero saber se é isso mesmo, né? A origem. As Testemunhas de Jeová é uma referência a um trecho do livro de Isaías do Antigo Testamento em que a narrativa coloca Deus chamando o povo de minhas testemunhas. No caso, eles usam a palavra Jeová em alusão à maneira como Deus aparece nas escrituras hebraicas pelo tetagrama YHWH. Em português, convencionou-se ler essas letras como Javé ou Jeová. Os seguidores das Testemunhas de Jeová preferiram a segunda forma. Como palavra dos hebreus, Deus havia proibido em que o nome dele fosse pronunciado. Havia todo um ritual e várias formas de qualificá-lo quando um sacerdote precisava se referir a ele, explica Moraes. O tetagrama foi uma solução de grafia. Como não se pronunciava, ninguém sabe como se pronuncia se Javé ou Jeová. Mas o fato é que eles, as testemunhas de Jeová, acabaram se apropriando do nome de Deus no Antigo Testamento.
A igreja nasceu nos Estados Unidos na segunda metade do século XIX. De origem adventista, Charles Taze Russell, 1852-1916, é considerado o primeiro líder. Nos anos 1870, ele encabeçou um grupo de religiosos no estado americano da Pensilvânia, autodenominavam-se estudantes da Bíblia. O objetivo dele era encontrar o que chamava de erros doutrinários em outras denominações religiosas. Em 1879, eles começaram a publicar uma revista chamada Zion Watchtower and Herald Christian Presence para divulgar essas informações. A publicação existe até hoje, chama-se A Sentinela, em português, The Watchtower, na versão em inglês, Watchtower. Para os teólogos morais, o primeiro número dessa revista é a certidão de nascimento da igreja. As colônias britânicas da América do Norte nasceram profundamente influenciadas por ideias de liberdade, uma multiplicidade de visões religiosas cristãs, trazidas pelos imigrantes colonizadores. É uma terra destinada para a temática e o século XIX traz à tona uma série de religiões com um caráter norte-americano muito evidente, contextualiza Moraes. O grupo que acabou se formando era composto por pessoas de influências diversas, de certa forma um conglomerado de visões religiosas, e dessa composição, desse caldo todo, acabaria nascendo o campo doutrinário das Testemunhas de Jeová, analisa Moraes. O nome Testemunhas de Jeová só surgiria em 1931, quando eles buscavam uma denominação menos vaga do que Estudantes da Bíblia, expressão que poderia qualificar qualquer grupo de religiosos de outras vertentes também. O fim está próximo. Esse é o último tópico. Para as Testemunhas de Jeová, não só está próximo, como já está acontecendo. Charles Taze Russell estava convencido de que Jesus estaria voltando em breve. Ele acreditava que haveria uma grande batalha na qual os perversos seriam destruídos para sempre e os bons iriam governar o mundo por 1000 anos. Escreve a jornalista Peggy Platt-Stake, membro fundador da Associação Internacional de Jornalistas de Religião, em seu livro A Word of Faith, sem tradução para o Brasil. No entendimento das Testemunhas de Jeová, o fim do mundo não se refere à destruição da terra ou de todas as pessoas. Para eles, a terra é o lar eterno da humanidade, mas sim ao fim da forma como a sociedade está organizada hoje. Nesse sentido, eles acreditam que maus seriam eliminados e que somente as pessoas boas vão viver na terra. E essa destruição ocorrerá durante a grande tribulação que terminará na guerra do Armagedon. Essa grande tribulação seria o tempo mais difícil da história da humanidade, que também pode ser chamado de últimos dias. Na interpretação da igreja, Deus vai usar os governos representados pela Organização das Nações Unidas para destruir as religiões falsas. Organizações Unidas, da ONU, que serão destruídas numa velocidade impressionante. Ao mesmo tempo, um grupo de nações tentará destruir o que praticam a religião verdadeira, mas esses seriam protegidos por Deus. Já o Armagedon seria uma grande batalha, a guerra final entre Deus e os governos humanos, que acabará de vez com todos os governos humanos. Não sabemos como Deus usará seu poder, mas ele tem à sua disposição armas como que usou no passado: granizo, terremotos, enxurradas, fogo e enxofre, raios e doenças, afirma o texto oficial da igreja. Alguns inimigos de Deus ficarão tão confusos que matarão uns aos outros, mas no fim todos vão perceber que Deus quem está lutando contra eles. As Testemunhas de Jeová definem o Armagedon como uma situação mundial em que os poderes políticos se unirão pela última vez em oposição ao governo de Deus. Há uma crença que justificaria a ideia de que este tempo está chegando. Eles acreditam, abre aspas, eles acreditam que o ano de 1914 marca a expulsão de Lúcifer do céu, sendo a Primeira Guerra Mundial a primeira consequência visível desse acontecimento. Guerras em toda a Terra, com fome, terremotos, doenças, crimes e degradação da própria natureza e a perda da virtude, o enfraquecimento dos laços familiares e a falta de amor a Deus. A vida religiosa demagoga, a indiferença com o próximo, todos esses seriam sinais visíveis da presença de Satanás na Terra e do final da Era Comum, contextualiza o especialista Dias.
Abre aspas. Nesse sentido, o reino de Deus já teria se instalado nos céus, mas não ainda na terra. As testemunhas de Jeová acreditam que apenas 144 mil herdaram o reino dos céus. O restante da humanidade herdará uma terra restaurada por Jeová, por Deus, né? Com o auxílio dos 144 mil ungidos. Prossegue Dias. A imagem de uma terra restaurada onde o lobo pastará com o cordeiro e a criança brincará com a serpente que não lhe fará mal algum é conhecida do grande público e utilizada com largueza em seus panfletos de divulgação da igreja. Olha que interessante, um artigo um pouco maior, passamos aqui dos 20 minutos, mas ilustrativo, totalmente uma temática importante. Gostei bastante de conhecer as testemunhas de Jeová e que eles acreditam. Alguns pontos aqui eu fiquei na dúvida, não que eu não acredito, mas eu não concordo, eu acho que é um pouco diferente, porque, enfim, não vou entrar nessa discussão, mas é muito legal, muito bom mesmo conhecer essa doutrina.